Vamos a Santa Combadão, conhecida como a Princesa do Dão. Aqui vivem menos de 11 mil habitantes. Nos últimos 12 anos, o Partido Socialista governou a autarquia por 212 votos. Inês Matos recuperou a Câmara Municipal numa coligação que junta PSD e Iniciativa Liberal. Vamos conhecer a autarca. Inês, obrigada por nos receber em Santa Combadão. Obrigada eu por terem vindo a Santa Combadão e conhecer um bocadinho esta nossa cidade. Conselho belíssimo. Sem dúvida, o mais bonito do Dão. Inês foi jurista nesta Câmara Municipal durante 21 anos. Foi vereadora da oposição entre 2017 e 2021. Foi presidente da Junta nos últimos 4 anos, Junta de Freguesia de Santa Combadão e Couto Mosteiro. A presidência foi uma ambição? Ou sempre foi uma ambição? Não. Posso lhe dizer que há 10 anos atrás isto nunca me passaria pela cabeça. Digo isto com a maior das honestidades. A política sempre teve na minha vida como participação cívica, mas sem ambições. Como disse no meu discurso de tomada de posse, nunca foi nem um sonho, nem uma promessa, e hoje também posso dizer, nunca foi uma ambição. As coisas aconteceram naturalmente. Não tão naturalmente no sentido de que eu candidatei-me, portanto, se me candidatei foi algo que planeei fazer, quando houve condições para fazer esses planos, mas surgiu naturalmente, não passando por cima de ninguém, não arquitetando um plano que tem não sei quantos anos, não. Nasceu naturalmente também muito por uma visão exterior do partido que me apoia e que entendeu e me propôs esse desafio porque entendeu que eu seria a candidata com as melhores condições. Não é nem a melhor nem a pior candidata. Era a candidata que apresentava no momento as melhores condições para vencer a eleição. A eleição venceu-se com uma distribuição... Foi renhido. 212 votos. 212 votos. Uma distribuição, portanto, que todos conhecem, 3-3-1, mas ainda bem que é assim, porque se foi assim é porque tinha que ser assim. Vejo as coisas muito neste prisma. E acho que vai ser um mandato, ou espero que seja um mandato, onde, não apenas porque é obrigatório, tendo em conta essa distribuição, mas por dever de quem está na política, de fazer participar os demais. A maioria absoluta, às vezes, também inibe ou constrange essa participação. Ouvimos menos. Assim, eu sou obrigada a ouvir mais. Sou obrigada porque Santa Combadão assim quis e eu respeito essa vontade. Santa Combadão exprimiu-se nas urnas e quis que a distribuição fosse assim. E temos que respeitar essa distribuição. Portanto, eu espero que seja um mandato profícuo, a bem de todos nós, Há muito trabalho a fazer. Sem dúvida nenhuma. E o que é que os santacombadenses podem esperar da Inês como Presidente de Câmara? Muita verdade, muita honestidade. Esse foi o único compromisso que fiz e que quis fazer com os santacombadenses. Claro que apresentámos um projeto, apresentámos um plano para Santa Combadão, mas sem promessas de que amanhã iríamos ter grandes edifícios em todo lado, grandes obras em todo lado. Não é possível. A Câmara de Santa Combadão vive e sempre viveu dificuldades financeiras que não nos permitem pensar em obras megalómanas. Essas grandes obras que enchem o olho aos municípios. Não, o que é preciso é definir prioridades, tendo em conta precisamente essa realidade. A realidade de Santa Combadão é um património que precisa de ser recuperado, muitos buracos para tapar, muitas estradas para requalificar, muitos telhados para substituir, muitos muros para levantar. Essa é a parte menos boa, mas também não estamos aqui nem para nos lamentarmos, nem para nos queixarmos. Mas esta é a nossa realidade e temos que conhecê-la para depois podermos perceber porque é que estas opções são feitas e não aquelas. E é esse o compromisso que fiz com os santacombadenses. E é preciso que o compromisso seja entendido e seja feito por todos nós. Se cada um começar, eu gostaria muito de chegar a uma reunião de Câmara e apresentar propostas de distribuição de dinheiro por todos. Não é possível.
estaria a brincar com coisas sérias, não estaria a ser séria com o eleitorado, não estaria a ser séria com os santacombadenses, e isso eu não quero. Costumo dizer, tenho 2 filhos para criar, gosto de andar de cabeça erguida na rua, é assim que quero continuar a fazê-lo, sempre com a máxima das honestidades, com o não de vez em quando, porque vai ter que ser dito, infelizmente. Como se dá aos filhos, não é? Exatamente. Com o não de vez em quando, porque efetivamente a realidade não nos permite tantas vezes dizer sim, mas quero é que as pessoas entendam que se diz não, não é porque ela é má ou é mau feitio, não é nada disso. É porque temos que ser realistas. Não podemos viver na ilusão. Se continuarmos a viver na ilusão e a achar que Santa Combadão tem todo o potencial do mundo e que somos capazes de tudo, mas com muito trabalho e muita seriedade e muito compromisso. E com esse estabelecer de prioridades. Estabelecer prioridades é o mais importante. A educação, a saúde também, a certo nível dentro daquilo que nos é permitido, o investimento, a atração de investimento e, sem dúvida, potenciar aquilo que é uma mais-valia nossa, que é o nosso turismo, a nossa capacidade para sermos atrativos turisticamente. Portanto, essas são as prioridades. Dentro dessas prioridades, irmos investindo com regra. E nós vamos conhecer Santa Combadão? Vamos conhecer Santa Combadão. Inês, estamos numa das 3, 4 zonas industriais do Concelho de Santa Combadão e sei que uma das prioridades para estes 4 anos, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Santa Combadão, é atrair investimento para criar emprego, para trazer mais gente para o território. Sim, sem dúvida. Essa vai ser uma aposta, a atração de investimento, tendo a noção de que Santa Comba nunca mostrou ter muita vocação para isso. Nós fomos sempre mais de serviços. Neste momento, nem muito poucos serviços e muito pouca indústria. A que está é boa e que venham mais com as que cá estão, mas de facto essa aposta nunca foi feita verdadeiramente, até pelo estado em que se encontram as nossas zonas industriais. Em bom rigor, neste momento, temos 3 áreas chamadas hoje de áreas de acolhimento empresarial e não zonas industriais. A terminologia mudou, mas efetivamente o propósito é o mesmo, onde não se foi feito investimento nos últimos anos. Vê-se bem pelo estado em que as mesmas se encontram. É preciso, para conseguirmos atrair, criar as condições de atração, como é óbvio. E, portanto, esse é o principal objetivo, conseguirmos criar condições dentro daquilo que é a realidade de Santa Combadão, essa atratividade. Porque, claro, se eu quero instalar uma empresa e o concelho vizinho já tem as condições criadas e dá todas essas condições aos empresários para, de imediato, ou dentro de um prazo que é razoável para o empresário instalar-se. Eles vão optar por esse concelho e não por Santa Combadão. Obviamente. Na 7ª alteração ao PDM, que está em curso, portanto, estão previstas a eliminação de 2 antigas zonas industriais e estamos a pensar em criar numa dimensão um bocadinho diferente, também tendo em conta o tipo de indústria que pode querer vir instalar-se, uma outra onde já existe investimento empresarial, mas não é uma verdadeira zona de acolhimento ou de uma área de acolhimento empresarial. É uma zona urbana onde foi permitida essa instalação, mas tem potencial para que nasça. Mas portanto, ainda é apenas um plano, não é uma realidade. Espaço há. Sim, espaço o que é que está a faltar? Capacidade de liderança, essa via verde, sim, capacidade de liderança no sentido de acolher, informar e criar as condições ao empresário que quer vir investir em Santa Comba, porque há empresários que querem vir investir em Santa Combadão. E até porque ao nível da localização, Santa Combadão tem uma posição privilegiada, geográfica fantástica, é muito central, tem infraestruturas que servem perfeitamente o nível de transporte, proximidade, temos essas condições, portanto não estão de facto ou não foram de facto aproveitadas e é preciso potenciá-las. É uma santacombadense de gema, foi aqui que construiu toda a sua vida pessoal
e profissional. Mas queria que me falasse um bocadinho de quem é esta Inês. Quero saber a mulher, não a presidente. Isso é a parte mais interessante. Falar talvez de mim, talvez seja desinteressante para mim, mas não, às vezes acredito que seja difícil. Sim. Sou uma Santa Combadense de gema, nascida em Santa Combadão, criada em Santa Combadão, saí apenas durante 5 anos para tirar o meu curso. Direito? De Direito, sim, em Coimbra, e voltei. Tive a oportunidade para ser profissional noutro sítio, em Vozela, mas entendi que era aqui que queria ficar. Fiz o meu estágio profissional na minha terra. Em criança era muito Maria Rapaz, tinha uma avó, a avó paterna, que vivia aqui junto ao Rocio, e a avó materna no Bairro Alto. Portanto, a minha vida era entre a avó paterna e a avó materna, sendo que sempre na rua, até porque isso era-nos permitido. Hoje os perigos e a vida é diferente, mas naquela altura não, passávamos a vida na rua. E a escola estava neste meio e os meus pais viviam um pouco mais acima, na Amieira. A mãe era costureira? Costureira no hospital antigo, portanto, e foi costureira também ainda no centro de saúde, quando ele se tornou um centro de saúde. O meu pai, empresário em nome individual, aqui num concelho ao lado. Num concelho ao lado, mas com a sua empresa aqui sediada e sempre ligada a Santa Comba, foi aqui sempre que vivemos. As memórias da infância são felizes? Muito, muito. O lugar que mais me marcou em Santa Combadão era o antigo centro paroquial, porque depois de fins de semana, nós tínhamos outras regras que hoje as nossas crianças e jovens não têm. Estudava-se durante a semana, ao fim de semana tínhamos que ajudar nas fazendas, tínhamos que limpar a casa, somos 3 irmãs, tínhamos todas as suas tarefas. 3 mulheres? 3 mulheres. É a mais nova, a do meio, ou a mais meio, velha? A do meio, onde está a vir tudo. Digo eu, elas dizem que é numa das pontas. Fomos muito felizes como irmãs também. Sempre tive uma infância cheia de primos e vizinhos, onde brincávamos sempre todos juntos, éramos muitos. E era sempre um gosto, foi uma infância muito feliz. Aqui o centro paroquial era o centro da nossa atividade de fim de semana, porque era sempre a recompensa que era dada depois de um dia de trabalho, um sábado na fazenda, ou a limpar, quando não era preciso estudar, claro, isso estava em primeiro lugar. Mas havia sempre a recompensa de virmos ao cinema, naquela altura em que a sala estava cheia, porque era de facto a grande diversão. Também ali na igreja participávamos no coro da igreja, na catequese, portanto centrávamos muito ali, a juventude centrava-se muito ali. Era um polo de brincadeira, de convívio, de amizade muito grande, amizades que ficaram sempre para toda a vida. Fala muito em estudar. Era boa aluna? Sim, era boa aluna. Fazia sempre por isso? Direito? Não. Já o disse, em criança sonhei ser bailarina, professora, nunca me deu para isso. Percebi rapidamente que não tinha jeito para nenhuma das coisas e depois passou-me pela cabeça o jornalismo, porque o meu pai era o proprietário do jornal local, o Defesa da Beira, e passou-me pela cabeça o jornalismo. Tive carteira de jornalista, mas não a exercer como profissional, colaborava com o jornal. E depois, direito, a partir do 9º ano, surgiu como a opção que queria seguir. E a política? Quando e como é que surge na sua vida? A política surge por gosto, porque mesmo antes de estar envolvida no exercício de funções, fosse na oposição, fosse como parte mais ativa, surge naturalmente porque já na altura, enquanto colaboradora do jornal, sempre gostei muito de opinar, de falar sobre as coisas que me incomodavam, das coisas que eu achava que estavam bem. Sempre colaborei, fui muito colaborativa com o jornal. E, portanto, surge nessa participação cívica, surge dessa forma, porque para mim a política sempre foi isso, apenas. O dar a minha opinião, o mostrar como é que vejo as coisas, como é que acho que o caminho deveria ser percorrido. Portanto, foi mais no sentido de participação cívica. Depois, mais tarde, surgiu o convite, em 2008, 2009, para integrar a lista da Assembleia Municipal, 2009-2013, e sou líder da bancada
nesse período. Entre 2013 e 2017 não me envolvi em lista nenhuma, depois sim, 2017, 2021, vereadora da oposição e depois nos últimos 4 anos como presidente de junta de Santa Combadão e Couto Mosteiro. Mas surge assim, pela vontade de participar junto da minha comunidade, porque foi sempre participativa em vários grupos, digamos assim, da comunidade. Agora, nos tempos livres, que acredito que sejam cada vez menos, o que é que gosta de fazer? Adoro silêncio, adoro estar no silêncio, porque a vida do dia a dia passa muito por ouvir, por escutar, e portanto quando tenho um momento para estar junto, no meu pequeno espaço, no terreno que tenho na aldeia, gosto de ir à procura de cogumelos nesta altura, gosto de apanhar lenha, gosto de estar em contacto com a natureza sobretudo e com a família. E adoro cozinhar. Como adoro cozinhar, também gosto de estar na cozinha. Gosto muito de preparar as refeições para a minha família. 2 filhos? Dos meus 2 filhos? Não, um ainda pré-adolescente, ainda é uma criança. Tem 8 anos, o António, e o Pedro tem 16 anos. Já ajuda bastante. E no nosso cantinho, o recolhimento, o estarmos os 4 e com a família alargada, é sem dúvida, e com os amigos, aqueles amigos, mesmo amigos, os que me conhecem verdadeiramente, no meu recolhimento, no meu canto, gosto muito. Sei que, havendo dinheiro, fundos, candidaturas disponíveis, é para as requalificações das escolas que vem. Sim. É assim, não é? A prioridade é a educação. Não vai ser um trabalho hercúleo. Temos um centro escolar, o Centro Escolar Norte está fechado desde 2021, por falta de manutenção, que fez colapsar as coberturas, teve que fechar, teve que encerrar, e foi obrigatória uma redistribuição dos alunos pelo Centro Escolar Centro e Centro Escolar Sul. No entanto, com a presença de imigrantes em Santa Combadão, ainda bem que escolheram Santa Combadão também para viver e para... Sim, mas estão a ficar lotados. Estão a ficar lotados, centros escolares. obviamente. E as crianças de 3º e 4º anos, este ano letivo, tiveram que ser mudadas, as que estavam no centro escolar do centro, tiveram que ser mudadas para a escola básica. A escola básica tem problemas nas coberturas, precisam ser substituídas, entra água em várias salas, tem pisos já que cederam, tem imensas portanto, correções a serem feitas. A escola secundária a precisar também de uma reforma profunda e a reabertura do Centro Escolar Norte, que deve ser também é uma preocupação muito grande, devido a sua reabertura vai permitir trazer mais qualidade aos nossos alunos e vai permitir fazer uma gestão muito mais adequada às crianças que foram privadas dessa escola, permitindo a sua redistribuição. É urgente conseguirmos candidaturas para fazermos a requalificação das nossas... Porque a Câmara não tem orçamento para isso? Não tem. O orçamento que poderá disponibilizar permitiria uma requalificação a longo prazo. Para os milhões que precisam ser investidos, é difícil a Câmara Municipal conseguir dar essa resposta. Mas é uma prioridade melhorar e reforçar sem dúvida nenhuma. A qualidade. A escola é uma prioridade, tem que ser uma prioridade e eu espero que os santacombadenses, quando essas escolhas tiverem que ser feitas, compreendam que é de facto que a educação está na base de tudo. Do futuro das nossas crianças e se não o fizermos, estamos a comprometer precisamente o nosso futuro, o futuro do Concelho, o futuro destas gerações mais novas. Inês, estamos num sítio belíssimo de Santa Combadão, que é um concelho banhado por 3 rios. E sei que também querem, de alguma forma, aproximar aqui a água à cidade, ao concelho, para alavancar e dinamizar o turismo. Sem dúvida. Santa Combadão é conhecida como a princesa do Dão. É, de facto, um concelho com paisagens lindíssimas. E tem no Granjal, sem dúvida,
Eu não posso dizer o seu expoente máximo, porque outras localidades de Santa Combadão ficarão sensíveis a essas palavras. No entanto, mas é dos mais bonitos do nosso concelho. Do outro lado temos a ecopista, portanto, que liga Santa Combadão a Viseu, mas nós, orgulhosamente e com toda a razão, dizemos que temos os 9 km mais bonitos da ecopista, porque temos esta paisagem ao longo do Rio Dão, por quase todos por esses 9 km. No entanto, o turismo, não basta dizermos que queremos alavancar e potenciar o turismo, temos de facto que apostar nele. Esta Marginal do Granjal está pensada como um projeto de interesse turístico há décadas, mas, como vemos, nada foi feito para que fosse uma realidade. Mas vai ser? Vai ser, agora. Vai ser. Não é uma promessa, é um compromisso, porque efetivamente é uma pena termos este espaço, estas paisagens e não a aproveitarmos. Santa Combadão tem potencial turístico, tem, sem dúvida nenhuma, e é preciso aproximá-la novamente aos seus rios. À Senhora da Ribeira, ao Rio Mondego, ao Rio Dão, através do Granjal. Temos o Rio Cris também, onde já está também no PDM definidas áreas com preferência turística para serem desenvolvidas no futuro. Em alguns locais pode ser necessário investimento ou encontrar aqui um parceiro para que possam ser potenciados projetos a esse nível, mas não é o caso do Granjal. O Granjal não precisa de parceiro, precisa de investimento, precisa que se olhe para o Granjal, se pense e adeque um projeto a esta realidade. Não podemos pensar em projetos megalómanos que, desfasados daquilo que é a realidade da aldeia, a realidade de Santa Combadão, mas projetos realísticos e que nos tragam o melhor destes locais, para que não só os turistas que nos visitam possam apreciar, mas em primeiro lugar quem aqui vive possa apreciar todos os dias, porque nós gostamos, os santacomadenses gostam de Santa Combadão e nós não queremos apenas atrair, queremos também nós que aqui vivemos viver com qualidade e vermos o melhor de nós potenciado e trabalhado. Portanto, são potencialidades essas que têm sido, aliás, desaproveitadas. Sim, eu penso que sim. Eu não num tom de crítica ou de dizer que as prioridades foram mal estabelecidas, não é isso. Estas serão as nossas prioridades. Não acontece nada de um dia para o outro. A realidade financeira da Câmara Municipal é difícil, nunca foi fácil. Também não está fácil, não estamos aqui para nos lamentarmos e para nos queixarmos, estamos apenas para cumprir aquilo que prometemos, que foi estabelecer prioridades em face do que é a nossa realidade. A educação, a atração de investimento e potenciar o que de bom temos para aproveitarmos em termos turísticos, são essas, sem dúvida, as prioridades e é nisso que vamos trabalhar. E este espaço pode ser efetivamente a escolha de muitos para passar, por exemplo, um sábado à tarde, um domingo à tarde em família. No verão é lindíssimo, no verão temos mais limitações porque o rio baixa muito, já o estamos a ver subir novamente, mas baixa bastante. Não é o sítio mais adequado para determinadas práticas náuticas, chamemos-lhe assim. No entanto, para uma zona de lazer, de bem-estar, de contacto com a natureza, é sem dúvida a zona ideal. Para os desportos, temos outra zona, como a Senhora da Ribeira, que também pode ser desenvolvida nesse aspecto, mas aqui o Granjal merece mais contacto com a natureza, mais paz, mais silêncio, mais calmaria. De facto, são zonas diferentes, cada uma com o seu potencial a ser desenvolvido, sem dúvida, se forem vistas da forma certa e pelos técnicos certos. Regresso aqui à sua nova casa política, e casa política durante pelo menos 4 anos. Exatamente. Princesa do Dão, Santa Combadão, mas olhando em volta não se vê ninguém. É esta a realidade que urge combater. Santa Combadão tem como já havia referido anteriormente, tem um déficit muito grande entre as pessoas que entram para trabalhar e as que saem. Saem muitas pessoas para trabalhar. E mais do que aquelas? Mais do que as que entram. E, portanto,
fica vazia, sente-se mesmo esse vazio nas ruas. Começa a ter movimento, talvez daqui a uns 45 minutos. Quando as pessoas regressam dos trabalhos e para começam casa. a ir buscar as crianças à escola e começamos então a ver esse movimento. Mas daí a denominação de dormitório regional, não é? Sim, sim, sem as dúvida. pessoas só vêm aqui a dormir. Sim. Muitas pessoas só vêm aqui dormir. Durante o dia estão fora, trabalham fora, porque efetivamente Santa Combadão ainda não tem oferta suficiente para fixar e para criar a dinâmica que os nossos comerciantes tanto pedem e que precisam para sobreviver. Não temos indústria suficiente e, portanto, acabamos por ser um dormitório. Também não sei se é uma situação que vai conseguir mudar nos próximos 4 anos, porque vimos ao longo desta reportagem que há muita coisa a fazer. Sim, há muita coisa a fazer. Muito trabalho a fazer, aproveitando o que temos, aproveitando as nossas associações que são importantíssimas, as nossas indústrias e, portanto, quem já aqui trabalha, os nossos comerciantes, estabelecermos um compromisso comum com todos no sentido de darmos o nosso melhor, ouvirmos uns aos outros, de maneira a conseguirmos atrair aquilo que não conseguimos durante décadas. Muitas décadas. Inês, da nossa parte, resta-nos agradecer-lhe o facto de tão bem nos ter recebido no Conselho de Santa Combadão. Espero que os nossos telespectadores também tenham ficado a conhecer um bocadinho desta Inês, da mulher por trás da autarca, e desejar-lhe muito boa sorte para estes 4 anos. Obrigada a vós pela oportunidade, porque ter Santa Combadão também nas redes, na comunicação social, pelos bons motivos, dando a conhecer este cantinho lindo que é o nosso Conselho, acho que é sempre positivo e é disso que Santa Combadão precisa, de ser vista desta forma, de uma forma positiva. As pessoas começarem a acreditar em Santa Combadão, virem por curiosidade e começarem a gostar e a ficar. Porque nós temos, apesar de tudo, vivemos com qualidade de vida em Santa Combadão, somos muito boa gente e queremos cá boa gente também para poder desfrutar disto connosco. Obrigada.